Parece jogo do Campeonato Baiano, Rasta, mas é Nordestão. Lampions League 2022. E aí, Rasta? Esse é o canal Baú, seja bem-vindo. Eu sou a Veloso, vou falar do Bahia, que vai hoje ao estádio Antônio Carneiro, lá em Alagoinhas, encontrar o Carcará para o duelo da terceira rodada da Lampions League 2022. O Bahia só fez 2 jogos. Aliás, o Atlético de Alagoinhas também, o seu jogo contra o CRB foi remarcado por conta de surtos de Covid na equipe do CRB, e o Bahia teve o seu jogo também adiado a pedido do Bahia, do jogo do Sampaio Corrêa, para o dia 24 de fevereiro. Portanto, ambos estão na terceira rodada, mas só fizeram um jogo cada um. O Atlético de Alagoinhas estreou fora de casa com um empate diante do Altos do Piauí em Teresina, e o Bahia estreou contra a equipe do Campinense lá em Campina Grande, Paraíba, vencendo a equipe local por 3-1 de virada. E hoje teremos duelo de 2 recentes finalistas do Campeonato Baiano e do atual campeão baiano. O Atlético de Alagoinhas, que foi para 2 finais seguidas do Campeonato Baiano, começou essa temporada 2022 muito envolvente, tirando onda, dando logo 4-1 no vice do interior. Depois deu 3-1 no Doce Mel, e estreou na Copa do Nordeste com um empate, um resultado muito bom fora de casa na sua primeira participação no Nordestão. O senhor Atlético de Alagoinhas se deu muito bem, porém vem tomando aí suas porradinhas de leve no Campeonato Baiano, já acumula 2 derrotas seguidas para o Barcelona de Ilhéus, o caçula do Campeonato Baiano, e para o Bahia de Feira. Perdeu para esses dois de 1-0 e agora vem para jogar contra o Bahia já não com muita moral assim. Já tem que baixar um pouquinho a bola. Perdeu a liderança do Campeonato Baiano e hoje está ali com a mesma pontuação do Bahia, ainda na terceira colocação, porém com 4 jogos realizados. O Bahia, que continua invicto na temporada, apesar da quantidade de empates que tem até então. Em 5 jogos o Bahia empatou 3 e teve 2 triunfos, um deles exatamente no Nordestão, na sua estreia, e um no Campeonato Baiano. O Bahia está indo em remontagem, com muitas dúvidas em vários setores. Ainda não temos um time montado, um time eficiente, um time efetivo, um time sequer eficaz para disputar sequer um Campeonato Baiano, mas estamos aí na busca. O senhor Guto Ferreira e a diretoria do Bahia é que tem que resolver isso. O que a gente tem é que acompanhar se essa montagem vai acontecer em tempo hábil. Ainda temos tempo, mas o tempo está correndo. Já sabemos, inclusive, quem será o nosso primeiro adversário do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro será o nosso adversário. De cara teremos já um clássico do Campeonato Brasileiro, Bahia e Cruzeiro. E a gente está longe de um time ideal para disputar essa competição, que é a mais importante para o Esporte Clube Bahia nessa temporada 2022. Mas, Rasta, hoje é Copa do Nordeste. Temos mais uma oportunidade de ver o time profissional. E eu espero, sinceramente, que o Bahia mais uma vez seja muito testado. Espero que o Atlético de Alagoinhas, que vem aí de 2 derrotas, se comporte como se comportou nos 2 primeiros jogos do Campeonato Baiano, jogue muito bem, seja bem eficiente, para ver qual é o poder de reação do Bahia, para ver como o Bahia se comporta diante de uma equipe arrumada, diante de uma equipe que consegue trabalhar bem a bola, que consegue tocar bem a bola e que consegue chegar no gol do adversário com perigo. O triunfo virá se o Bahia for competente o suficiente para conseguir, diante de uma equipe que, se vier jogar futebol com eficiência, o Bahia superar essa eficiência do time adversário. Isso vai tornar o Bahia eficiente. Então é isso que nós esperamos, que o Bahia seja testado ao máximo e que passe pelo teste. Temos mais uma chance hoje. Não sei até que ponto essas 2 derrotas que a equipe do Atlético de Alagoinhas teve vai interferir na sua confiança diante de um jogo contra o Bahia. Lembrando que em 2020, quando eles foram para a final e perdeu a final, eles não perderam para o Bahia. Foram 3 jogos, eles venceram 1 e empataram 2, empatou a final e perdeu nos pênaltis. No ano passado, o Bahia só encontrou o Atlético de Alagoinhas apenas uma vez e venceu de 2-1, porém o Bahia nem chegou na final e o Atlético de Alagoinhas foi à final e acabou sendo o campeão. Por alto, olhando por fora, eu não vejo a equipe do Atlético de Alagoinhas dando tanto trabalho ao Bahia quanto o Vitória deu no Bavi. Mesmo eu achando que o Atlético de Alagoinhas tem um time mais arrumado do que
o time do Vitória, mas por ser um clássico, o Vitória acaba se superando, o Bahia também acaba se superando e faz um jogo mais pegado, um jogo mais truncado e se torna um jogo mais complexo. Então eu hoje não vejo o Atlético de Alagoinhas sendo um time mais difícil do que a equipe do Vitória. Se jogar o que jogou contra o Vitória da Conquista e contra a equipe do Docimel, com certeza vai oferecer alguma dificuldade ao Bahia. E o Bahia, ele já tem a sua própria dificuldade. O Bahia, por si só, já tem as suas limitações que precisa resolver, que precisa ser corrigido. Diante de uma equipe que vai empregar alguma dificuldade, a gente vai ter um jogo interessante. Vai ser um jogo com cara de campeonato baiano, mas vale pontos na Copa do Nordeste. O Bahia, que é o primeiro colocado do seu grupo, por conta do saldo de gols. Os 2 gols de saldo contra o Campinense naquele 3-1 está permitindo que o Bahia se mantenha no topo da tabela de classificação, mas tem pelo menos outros 3 times com os mesmos números de pontos do Bahia. Essa fase classificatória ainda está bem no início, a gente ainda tem muita bola para rolar, mas hoje o que temos de observação é ver o que o Bahia vai nos apresentar de formação, de elenco e como esse elenco vai se comportar em campo. Eu acredito que ele vai mexer na zaga. O Gustavo Henrique, que foi muito criticado no último jogo, deve ceder espaço para o Ignacio. Se o Ignacio for bem novamente, o senhor Couto Ferreira meio que já vai decidir quem é a zaga titular. No ataque eu não sei se ele vai mexer. Acho que o Marco Antônio, o Rodagega e o Raiz serão os 3 caras da frente. Ele pode tentar poupar alguém aí e tentar ver mais o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo, apesar das críticas que fizeram do Ronaldo no Bavi, eu acho que o Ronaldo merece sim mais chances, mais até do que o Marcelo Rian, que não vinha apresentando futebol quando entra, mas o Ronaldo apresenta vontade, apresenta uma velocidade, apresenta um bom chute em direção ao gol, acertou 2 vezes a trave no Bavi, ia fazer um golaço de letra. Acho que o Ronaldo merece ser observado mais vezes. De repente ele pode dar uma segurada no Rodagega, deixar o Ronaldo entrar de primeira lá ele, para poder ver mais o futebol dessa promessa. O Ronaldo ainda é uma promessa. E acaba descansando também o Rodagega, que veio aí de 2 partidas seguidas. De repente entra no segundo tempo, isso ajuda também, já que o Bahia está jogando no meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, ajuda nesse início de temporada não desgastar muito o atleta, que já vai fazer aí 38 anos daqui a pouco, e apesar da idade está despertando desejo de times aí de fora do Brasil, de seu país inclusive, para a disputa da Libertadores. Podemos ter uma saída do senhor Hugo Rodagega da equipe tricolor em breve, já que seu contrato finaliza em junho, mas tá tudo ainda no campo da discussão. Pode ser que o atleta decida continuar no Bahia. Independente dele continuar ou não, o Bahia tem que buscar um camisa 9. Não sei se em casa ou fora de casa, mas o Bahia precisa de um substituto para o senhor Hugo Rodagega, porque se ele não for substituído por conta de sair do Bahia para alguma outra equipe, em breve ele vai ter um desgaste físico, vai ter uma indisposição, porque é uma temporada longa, é uma temporada difícil e que a gente não sabe se mesmo o senhor Hugo Rodagega ficando aqui no Bahia, ele vai aguentar toda essa rotina de jogo, meio de semana, final de semana, principalmente na primeira temporada de 2022. Então, Rasta, estamos de olho, vamos ver o que é que o Bahia tem para apresentar hoje, vamos ver o comportamento de algumas peças, principalmente no meio do campo, que hoje é um problema para o Bahia. O Bahia hoje não tem um meio do campo consistente, efetivo. O Patrick vem jogando muito ruim. O Daniel ainda se salva bastante. O Mugni, o jogo que jogou até então, não apresentou um bom futebol. A esperança é que o Maranhão ganhe ritmo de jogo e também contribua bastante, mas a gente ainda tem um meio do campo muito indefinido e ineficaz nos jogos que apresentou até então. O Bahia tem feito muitos gols de ligação direta, tentando muitas vezes ligações diretas com o Luiz Otávio principalmente. Eu acho que isso não é ideal, eu acho que tem que trabalhar a bola, tem que saber trabalhar a bola, principalmente com a equipe que joga muito pelas laterais, tem que ter variação também por dentro com o meio do campo. Vamos ver hoje se será diferente. Vamos ver se nós vamos sair com triunfo.
o que importa mais do que o triunfo é jogar bem, é vencer e convencer, é montar um time para depois do jogo dizer o Bahia jogou bem independente do resultado. É isso aí, Rasta. No pós-jogo vamos ver o que é que nós temos para analisar. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui.